Se você pode realmente acreditar. Palestra realizada em 15 de junho de 1970. Neville Goddard. Espero que vocês achem a mensagem desta noite muito prática, porque hoje há muitos lendo o jornal e acreditando no que vem e no que ouvem no rádio e na TV sobre a depressão e a recessão, e isso, aquilo e aquilo outro. Agora esta noite, deixe-me dizer quem você é. Lemos nas Escrituras. Este é o capítulo 19, o versículo 26 de Mateus. Entre aspas, a Deus todas as coisas são possíveis. Então somos informados no Evangelho mais antigo, o livro de Marcos, o capítulo 9, o versículo 23. Entre aspas, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A imaginação divina não tem restrições. A imaginação humana tem uma restrição para acreditar. Entre aspas, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Portanto, eles igualam o homem, ele está falando de você com Deus, mas neste nível é acreditar. Você acredita nisso? Não há outra limitação, a não ser a capacidade do homem de acreditar no que imaginou. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Portanto, a única restrição imposta ao homem é a sua habilidade de acreditar no que sua razão, o que seus sentidos negam. Isso é tudo. Nenhuma outra restrição. Agora voltarei ao Salmo 115. E aqui acho que todo o vasto mundo é culpado disso. O salmista afirma, entre aspas, nosso Deus está nos céus, seus ídolos são feitos. Em primeiro lugar, entre aspas, nosso Deus está nos céus e faz o que lhe agrada. Salmo 115, versículo 1. Não importa o que seja, ele faz o que lhe agrada. Seus ídolos são feitos com mãos humanas, de prata e ouro. Eles têm boca, mas não falam, e olhos que não veem. Eles têm ouvidos que não ouvem, e têm mãos que não sentem, e pés que não andam, e não há som de suas gargantas. Aqueles que o fazem são como eles, e aqueles que acreditam neles são como eles. Salmo 115, versículos 5 a 8. Para acreditar em qualquer coisa fora de você como a causa dos fenômenos da vida, você está acreditando em algo feito por mãos humanas. Não me importa como você chame isso. Agora, quem é esse Deus que faz o que lhe agrada, que é igualado ao homem? Bem, você tenta pensar em outra coisa senão na sua maravilhosa imaginação humana? Nosso Deus está nos céus. É-nos dito que o céu está dentro de vocês, no capítulo 17 do livro de Lucas. Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Se Ele está dentro de mim, o que em mim faz alguma coisa que agrada? Nada além da minha imaginação. Eu posso imaginar qualquer coisa no mundo. A coisa mais incrível posso imaginar. Mas, como homem, uma condição me é imposta, devo acreditar. Se eu puder me persuadir da realidade do que imaginei, nenhum poder no mundo pode impedir que isso aconteça. O homem cria seu mundo objetivo a partir da imaginação e da fé. Essas são as substâncias com as quais ele realmente projeta e objetifica seu mundo. Não há nada além de Deus. E Deus é a própria maravilhosa imaginação humana do homem. O homem é toda imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. Então, a divina imaginação, sim, é instantâneo. Mas quando está inserido na forma humana, há uma condição imposta a ele.
possa acreditar nisso? Então, agora chega ao ponto da fé. O que é fé? A fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Então, eu tenho uma esperança. Eu gostaria de ser isso, aquilo ou qualquer coisa no mundo. Ou, eu gostaria que alguém, um amigo meu, fosse isso ou aquilo. Agora devo me apropriar dela subjetivamente. Eu desço na minha imaginação e simplesmente concebo uma cena, o que implicaria que seja verdade, e me aproprio dela. E como faço para me apropriar disso? Eu crio uma cena, o que implicaria que é verdade, trazendo o indivíduo ou amigos antes de mim. Eu poderia ter amigos me dizendo: "Você ouviu as boas notícias?" E agirei como se não o fizesse. Não, quais são as boas notícias? Você ouviu as notícias sobre... E eles mencionam meu amigo. E eu ouço ansiosamente o que eles estão me contando sobre meu amigo. Estou me apropriando subjetivamente da minha esperança objetiva. Tudo o que tenho a fazer, então, é persistir nesse estado. Como Shakespeare disse em seu Antônio e Cleópatra, foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquilo que foi desejado até que existisse. Ele usou o pronome ele, mas você pode usá-lo de qualquer coisa neste mundo. Mas ele disse que ele, que desejando que esse ser venha a existir, mas você pode desejá-lo para uma casa, um lugar ou qualquer coisa no mundo. Você não precisa confinar a um amigo. Ele, isto é, foi desejado até que ele existisse. Você pode fazer isso, ou eles, ou qualquer coisa no mundo. É simplesmente desde o início. O desejo primordial era simplesmente me entregar a um estado que me perdesse no estado, e permaneço nesse estado até que o estado se torne objetificado em meu mundo. Isso é o que a Bíblia está ensinando a todos neste mundo. Seu fim está predeterminado. Você não pode falhar, porque Deus fez isso, a coisa toda está feita. Você vai despertar um dia como o próprio Deus, e não importa o que faça neste mundo, você não pode falhar. Você pode falhar em seus objetivos neste mundo, mas você não pode falhar no objetivo de Deus para si mesmo quando ele se tornou nós. Agora, nas Escrituras, como você é ensinado por todos os sacerdotes do mundo, sejam eles católicos, protestantes, cientistas, cristãos ou qualquer outra denominação, todos eles ensinam isso. A encarnação aconteceu em Belém. Isso é o que eles ensinam. Eu vou te dizer que não é verdade. A encarnação aconteceu no Calvário, e isso não foi há 2000 anos, foi no início dos tempos. Não foi em Belém, mas no Calvário, quando Deus se tornou como nós, no início dos tempos. Em Belém nos tornamos como Deus é. Existe toda a diferença do mundo. Então, o clamor na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46 e Marcos 15, versículo 24. Isso é o Calvário. O clamor na cruz, Deus se tornou tão completamente como nós, ele não está fingindo que é um homem. Isso é encarnação. Deus se encarnou na humanidade. Seu nome está em nós, e ele é seu nome, e o nome dele é Eu Sou. Mas estou lhe dizendo, esse nome, em um sentido mais vivo, é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Então, ele se encarnou na humanidade no Calvário. O Calvário não aconteceu 2000 anos atrás. Aconteceu bem no princípio, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, versículo 26. E então Deus se tornou a humanidade. Isso é o Calvário. E se enterrou no crânio da humanidade. É onde ele está. É onde ele está sonhando o sonho de vida. Ele está sonhando com tudo o que você está experimentando neste mundo.
O dia chegará. Ele vai chegar a Belém. Quando ele chega a Belém, então Deus no homem nasce e o homem se torna como Deus, nascido não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus. E ninguém pode falhar, porque foi feito antes que o mundo existisse, pois a imaginação divina não espera. Ela imagina um estado que é planejado instantaneamente é feito. Agora vai simplesmente pagar o preço. E Deus pagou o preço. Ele pagou tornando-se humanidade, pois sua vontade era: façamos o homem à nossa imagem. Então, enquanto estamos aqui, somos ensinados a ser imitadores de Deus como filhos queridos. Como Deus se tornou como eu sou, para que eu possa ser como Ele é. Enquanto estou aqui esperando por isso, aniversário que não nasce do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. Enquanto estou aqui no mundo de César, deixe-me imitá-lo. Bem, o que ele está fazendo? Ele realmente se tornou eu e se esqueceu de que era Deus para que pudesse clamar: meu Deus, por que me desamparaste? Então, ele não está fingindo, ele realmente se tornou isso. Eu devo agora ser como Deus. Eu quero ser, e eu nomeio isso. Eu tenho que esquecer completamente tudo o que minha razão e meus sentidos ditam, que me diriam que eu sou isso, aquilo ou qualquer coisa, e me ancorar nisso e então me abandonar completamente ao que eu quero ser no mundo de César, que eu esqueci completamente do meu passado, e eu vivo nesse estado. Então, um homem está desempregado? Esqueça. Você diz que está desempregado e que o mercado está caindo e que há uma recessão e você não consegue encontrar um emprego? Posso te dizer, esqueça. Você dirá: quais são as evidências que você tem para apoiá-lo? Tenho todas as evidências do mundo, porque ninguém nesta audiência esta noite passou por mais pobreza do que o orador. Ninguém começou atrás da bola 8 mais do que eu. Ninguém teve, eu diria, menos educação em meus anos de formação, nenhuma origem social, nenhuma formação intelectual, nenhuma formação financeira. E minha família inteira encontrou este princípio. Meu pai o encontrou, meu irmão Vitor o encontrou e depois o compartilhou com a família. E hoje aqui na ilhota eles estão tendo todos os transtornos que a gente tem aqui. Para nós é uma escala grande, porque a ilha é pequena. E aqui estamos nós, 200 e tantos milhões de pessoas. Nós inflamos coisas aqui, fazemos uma crise após a outra. Por quê? Porque eu não sei. Mas nós fazemos isso para vender jornais e fazer todos os tipos de coisas. Mas quando você está em uma pequena ilha e eles queimam prédios e destroem propriedades e queimam cana, o que está destruindo o suprimento anual, e ainda, apesar de tudo, alguém que mantém uma visão de que nunca falha, e ele paga mais e dividendos cada vez mais altos. Falo por experiência própria, porque sou um dos destinatários desses dividendos. Ele não se importa com o que eles estão fazendo. Eles permanecem fiel à sua visão. Sua visão era que eu serei o maior. E quando digo eu, ele queria dizer que a família seria. Mas ele era o porta-voz da família. Ele tinha visão em toda a área. Deixe-os fazer o que quiserem. Eu serei o maior e mais poderoso gigante financeiro da ilha. Bem, ele está com 68 anos agora. Ele pode partir esta noite, eu não sei. Mas seu sonho se tornou realidade. Foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até que existisse. Mas você não pode desejar e então desviar e dar as costas. Você deve querer ser, e tanto querer ser que não se volta para mais nada. Então, quando vou para casa e falo com ele, ele diz: Neville, tudo bem, obrigada por suas visões. Você tem visões e eu tenho outro objetivo.
Meu objetivo, como você o chama, é o mundo de César. Eu quero o mundo de César. E assim, quando eu partir deste mundo, estou bastante disposto a qualquer um que esteja no controle me dê outro trabalho para continuar a fazer e ter sucesso na execução. Mas enquanto estou aqui, farei o que você chama de coisas de César. Você faz o que chama de as obras de Deus. Eu te amo como meu irmão, e você pode continuar em suas visões. Mas enquanto estou aqui, quero estar e estarei. E pela lei hoje, ele está, além de todas as dúvidas, e ninguém questionaria sua posição no mundo financeiro na ilha de Barbados. E não para por aí, vai para outras ilhas. Então ele diz: deixe-os revoltar-se, deixe-os queimar, deixe-os fazer o que quiserem. Não vou vacilar em minha visão, e minha visão como eu tive para mim quando não tinha nada, e eu me cansei de não ter nada e ter a família desprezada. Então agora eles não menosprezam eles, todos eles vêm até eles, incluindo o governo, e perguntam o que fazer, porque eles têm o know-how, porque eles provaram isso, o que fazer. Então tudo neste mundo é possível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A única condição imposta ao homem é: você pode acreditar quando a razão o nega e seus sentidos o negam? Nenhuma limitação é colocada sobre Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis. Nenhuma limitação. Mas Deus se fez homem, e como homem ele impôs a si mesmo a limitação. E essa limitação é a crença. Você acredita nisso? Então, você pode acreditar esta noite que você é o que neste momento tudo nega? Não me importa o que seja, você pode acreditar? Você vai persistir nessa crença como se fosse verdade e caminhar amanhã, embora não tenha nada para comer, como se fosse verdade, e persistir nisso? Você não precisa levantar um dedo para roubar nada neste mundo, ou fazer qualquer coisa de que você se envergonhe. Simplesmente persista na crença de que você é o homem, a mulher que você deseja ser. Isso vai acontecer. Uma suposição, embora falsa, se persistida, se tornará realidade. Todo este vasto mundo objetivo foi produzido por atividades imaginárias. Não me importo com o que o mundo vai dizer a você. Não há nada que você veja agora no mundo que não tenha sido apenas uma vez imaginado. As roupas que você veste, seu corte de cabelo, a casa em que estamos agora, tudo antes era apenas imaginário. E então persistiu e se tornou uma realidade. Mas então você dirá: mas afinal as pessoas fizeram isso. Eu não estou negando isso. Você não precisa construí-lo. Você mantém a visão. E aqueles que o construirão, eles o construirão, mas você o possuirá. Você vai pagar o preço deles. Pague-os integralmente. Eles também podem transcender sua posição atual se desejarem estar além do que são. Mas devem primeiro querer ser. E quando eles querem ser e desejam, eles vão voltar para aquele estado primordial. Foi-nos dito, foi-nos ensinado desde o estado primitivo, aquele que foi desejado até que existisse. Então, você quer ser, e você escolhe. Não vou lhe dizer o que ser. Você nomeia o que você quer ser. Agora vá além das coisas de César. Você gostaria de ser, além de todas as coisas do mundo, alguém que realmente experimentou o Evangelho? Isso também é um desejo. Assim, você pode permanecer aqui para sempre, construindo coisas cada vez maiores e maiores no mundo. Um morreu na semana passada, ou 2 semanas atrás. Seu nome era Richard Mellon. Ele deixou uma herança de mais de 3 bilhões de dólares. Ele morreu com 70 anos de idade. Ele, sem dúvida, era um homem perfeitamente maravilhoso. Ele deu mais de 700 milhões de dólares para a caridade e estabeleceu este maravilhoso museu de arte em Washington e o dotou para mantê-lo funcionando indefinidamente.
Então ele deu, e deu muito, mas ele deixou um patrimônio de mais de 300 bilhões aos 70 anos. O homem fez isso. O homem pode fazer isso. Mas eu gostaria que você desejasse experimentar o Evangelho, experimentar a história de Jesus Cristo, porque todos estão destinados a experimentá-lo. Mas você deve estar tão faminto por ele que nada pode desviá-lo dele. Quando meu irmão, que ganhou esse dinheiro, e eu compartilho isso porque sou parte da família, quando ele queria que eu voltasse para casa e me escreveu a carta mais atraente, para encerrar o dia, e voltar para casa e viver graciosamente como um completo complemento de servos, uma boa casa e tudo mais, respondi: Vicky, você não entende. Não desejo uma casa e um complemento completo de criados e todas essas coisas. Não quero. Eu quero fazer isso aqui até cair. Se eu cair esta noite na plataforma, está tudo bem para mim. Mas devo contar o que aconteceu comigo, porque não posso conceber nada mais emocionante do que o que aconteceu comigo, pois o mundo lê a história de Jesus Cristo e pensa em um ser que viveu há 2000 anos, e essa história deve se desdobrar no homem individualmente. Bem, ele se desdobrou completamente, 100% em mim. O que diabos eu quero com uma casa e um complemento completo de servos para vegetar pelos anos restantes da minha vida? Eu prefiro esta noite, enquanto estou diante de você, deixe-os pegar o corpo e cremá-lo. Não o coloque em nenhuma cripta para transformá-lo em algum pequeno ícone estúpido. Creme-o, pegue a poeira e espalhe tudo sobre ela para que ninguém encontre nenhuma parte da poeira, mas nenhum resto dela, porque não estou falando dessa vestimenta externa, indicando o corpo físico, essa coisa chamada neve. Estou falando de um princípio eterno que se enraizou na humanidade e se levantará da morte, que é chamada cara. E quando surge do homem é Deus, aquele que no princípio disse: façamos o homem à nossa imagem. E para fazer isso, ele teve que esquecer completamente que ele era Deus, e assumir as limitações do homem e se tornar homem, e sofrer como homem, e passar por todas as coisas que é o homem, para despertar como ser que ele era antes, mas maior em razão da experiência de ser homem. Ele se expande além do que ele era em sabedoria, em luminosidade, em translucidez, porque ele tomou o limite de contração que é o homem. Este é o propósito de tudo. Portanto, esta noite, se você estiver desempregado ou ameaçado, posso lhe dizer, não se desespere. Se você não consegue encontrar um emprego, não se desespere. Se você quer ter um casamento feliz e parece não haver ninguém neste mundo, seja você homem ou mulher, posso te dizer, todo mundo está procurando o companheiro de sua vida ou a vida dela neste mundo. Suponha que você o tenha encontrado. Durma como se fosse verdade. Compartilhe com seus amigos que se alegraram com você, porque é verdade. E de uma forma que ninguém sabe, do nada ela entrará em sua vida e será perfeito. Estou contando a partir de minha experiência pessoal. É por isso que posso ficar diante de você e dizer o que faço. Ninguém estava mais envolvido do que o palestrante quando encontrei um que disse: eu preciso tê-la, mas ninguém estava mais envolvido. E simplesmente dormir como se fosse verdade. E não posso contar em detalhes o que aconteceu. As coisas mais misteriosas aconteceram para tornar isso possível no meu mundo. É quase constrangedor falar sobre isso da plataforma. Já falei sobre isso e os presentes criticaram-me impiedosamente por ter contado a história, mas não a contei para me gabar. Contei para explicar como funciona a lei. Funciona. Você não tem que sair e planejar os meios para o fim. Tendo assumido o fim criará os meios. Uma série de incidentes pelos quais você se moverá.
você passará por alguma ponte de incidentes que conduzem de onde você assumiu o estado até o cumprimento dele. Porque você vai até o fim, permanece no fim. Então, alguma coisa estranha acontece no mundo, e essa ponte aparece. Você atravessa a ponte dos incidentes que leva até o fim. Aqui recentemente, quando eu digo recentemente, 1949, um dos nossos grandes cientistas descobriu um certo princípio da física. E estas são as suas palavras, não as minhas. Mas muito antes de o descobrir e contar dessa forma estranha, disse-lhe para a crítica de quem ouviu o que eu estava dizendo. Eles disseram, o homem é louco. Eu disse, posso ir com o tempo para um estado que ainda não foi realizado. E posso viver nesse estado como se fosse verdade. E então posso voltar a este estado que excluí por um momento, e então, de uma forma que não conheço, avança através de uma série de eventos que conduzem ao cumprimento desse estado. Um homem em Milwaukee, ele era chefe do departamento químico de uma organização enorme, Alice Chalmers. Ele foi o grande físico deles, para onde enviaram todos os tipos de amostras de água de todo o mundo para sua análise, para explicar por que estavam recebendo sedimentos nas enormes turbinas que estavam fazendo. E então ele analisou a água e em seguida enviou de volta sua análise de água, porque a água pega os pequenos sedimentos da terra por onde flui. E então, se eles trazem certas coisas, bem, isso se solidifica na coisa. Então ele tenta explicar o porquê. Então, quando eu disse o que acabei de dizer, ele disse, não pode ser feito. Temos uma lei na ciência que chamamos de entropia. Entropia é, você não pode mudar o passado, que o passado é inalterável. O homem está avançando no tempo com um passado inalterável. Eu disse, você pode mudar o passado. O homem pode revisar o passado e mudá-lo como se nunca tivesse acontecido. O dia chegará, todo mundo vai mudar todo o passado e simplesmente revisá-lo. Ele disse, isso não pode ser feito. Eu sou um cientista, eu sou o líder em minha profissão. Bem, ele era grande o suficiente para me enviar uma cópia de que saiu no Boletim de Ciência, cerca de 2 meses depois de eu deixar Milwaukee. E isso é o que os cientistas disseram. Ele tinha acabado de receber o Prêmio Nobel pelo que escreveu em 1949. Seu nome é Dr. Richard Feynman, agora professor de física na Caltech. E nessa revista ele escreveu meses depois de eu contar a história em Milwaukee. Ele disse, discutindo uma pequena partícula, uma partícula atômica conhecida como positron. Ele disse, o positron começa de onde não esteve e se move para onde estava um momento antes. Chegando lá, é rebatido com tanta força que seu sentido do tempo se inverte e ele volta para onde não estava. Esse é o professor Feynman da Caltech. Eu disse, vou no tempo para onde ainda não visitei fisicamente e simplesmente me envolvo no sentimento do desejo realizado. Ainda não percebi isso fisicamente, mas sigo em frente em minha mente, em minha imaginação, no estado, e converso com meus amigos a partir do desejo realizado como se fosse verdade. Então abro os olhos e fico surpresa ao descobrir que estou sentado em uma cadeira onde estava um momento antes, e o que eu acabo de fazer é negado pelos meus sentidos, mas estranhamente, todo o vasto mundo se reorganiza e forma uma ponte de incidentes, através do qual me movo para a realização daquele estado em que estive. Então ele disse, começa de onde não estava e vai para onde estava há um instante. Chegando lá, é rebatido com tanta força que seu sentido de tempo se inverte. E então ele viaja de volta para onde não estava. Bem, eu sabia disso misticamente. Eu não sou um cientista. Eu não poderia explicar isso. O pequeno positron faz isso como ele descreveu em 1949. E por isso, no ano passado, ele recebeu o Prêmio Nobel.
Eles esperaram todos esses anos para confirmá-lo, e agora foi confirmado fotograficamente em todas as câmaras que eles poderiam realmente testar. E o homem estava certo, mas eu estava certo antes disso. Mas eu não tinha nenhuma partícula para provar, eu só sei que eu fiz. Eu simplesmente me colocaria em um estado e veria o mundo como veria se fosse verdade. Eu olhei e vi isso, e meus amigos sorrindo comigo porque estavam felizes por ter alcançado o que eu disse que alcançaria. E então eles estavam sorrindo comigo. E então eu abri meus olhos e meus amigos não estavam presentes. Estou de volta ao meu quarto. E ao mesmo quarto antigo, as mesmas limitações, o mesmo tudo. Mas então, de uma forma que eu não sabia, essa pequena ponte de incidentes foi construída, e eu segui em frente para cumprir o que havia feito. Eu fui em frente e fiz o que queria fazer, e então comecei de um lugar onde não estava fisicamente, e voltei rapidamente para onde estava fisicamente. E então fiquei chocado que não era verdade. Fui sacudido com tanta força que então mudei meu senso de tempo e voltei para cumprir o que estava em minha imaginação. Agora a edição é de 15 de outubro. Chama-se Carta da Ciência. Você pode obtê-lo na biblioteca. É de Richard Feynman, 15 de outubro de 1949. E isso aconteceu comigo no mês de maio na cidade de Milwaukee. E quando soube dele, porque ele assina Science Liter, ele mandou para mim e eu recebi em algum momento por volta de dezembro daquele ano. Mas eu disse a ele em maio daquele ano: não ganhei o prêmio Nobel. Eles teriam me chamado de louco, completamente louco. Posso dizer-lhe, existem estados de consciência em que todos os homens visionários são considerados loucos. Blake. E foi considerado um louco desde criança, porque tenho visto coisas que não sabia explicar. Não tive educação para explicar essas coisas que vi, mas sabia que funcionavam. Eu só sabia que funcionava. Eu tentei e funcionou. Se há evidências para uma coisa, realmente importa o que o mundo pense sobre ela se houver evidências para isso? Bem, eu tinha evidências disso, mas não conseguia explicar cientificamente. Eu só sabia que funcionava. Então, eu lhe digo, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E esse é igual a Deus. Apenas a limitação é colocada em Deus como homem, porque para Deus todas as coisas são possíveis, sem restrição. Para imaginar a partir do estado de imaginação divina, é automático, está feito. Mas quando Deus se limita ao homem e desce até o limite do homem, então ele se impõe, chamado crença. Então, sem fé, dizem, é impossível agradá-lo. E aquele que deseja vir a Deus deve primeiro acreditar que Deus existe. E ele recompensa aqueles que buscam dele. Leia no 11º capítulo, o 6º verso de Hebreus. Ele recompensa todo aquele que primeiro acredita que ele existe. Você deve primeiro acreditar que ele existe. Bem, vou te mostrar quem ele é. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Não consigo observar a imaginação como observo os objetos no espaço. Eu só posso observar minhas criações. Não posso observar meu ser, o Criador. Eu produzi uma coisa que me revela quem eu sou. E isso foi o Filho. Ele é o único ser no mundo que pode realmente me trazer ao meu ser e me mostrar quem eu sou. Eu sou Deus Pai. Eu produzo todas essas coisas no mundo e não consigo encontrar meu self. Eu não posso observar minha auto-imaginação, porque eu sou a realidade que é nomeada imaginação. Embora eu esteja produzindo todas essas coisas no mundo, como fantasias repentinas, todas elas jorram de mim. Nem sempre reconheço a colheita, mas não posso negar que tive que plantar para poder colher. Eu plantei tudo no meu mundo. Tudo está voltando para casa para a colheita.
Então eu não reconheço a realidade que eu sou, pois ela é invisível aos olhos mortais. Mas eu criei um estado, e esse foi o Filho, que um dia estaria diante de mim e me chamaria de Pai. E então eu saberia quem eu sou. E ele é meu filho, e ele chama Deus, e somente Deus, Pai. E o nome dele é Davi. Quando Davi está diante de você e o chama de Pai, então, e somente então, você sabe quem você é. É assim que você se tornou completamente humanidade, para que a humanidade possa se tornar você. E você, quando se tornou humanidade, era Deus. Posso lhe dizer? Agora, uma senhora me escreveu na semana passada. Ela disse que teve 2 sonhos com 2 dias de intervalo. Em uma delas havia um enorme auditório lotado de pessoas e ela soube imediatamente, como se fosse um filme, o que todos teriam que experimentar. Ela também sabia que havia experimentado o que todos experimentariam e, portanto, não o experimentaria mais. 2 dias depois, ela se viu no meio desta enorme multidão, milhares e milhares de pessoas. E havia milhares e milhares de pombas brancas. E ela sabia, sem qualquer dúvida, que as pombas brancas matariam cada um deles. E ela também sabia que ela também tinha tido essa experiência, que ela tinha sido morta e ela não seria morta mais. Agora ouça estas palavras no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu mesmo sou ele, e não há Deus além de mim. Eu mato e vivo, eu firo, eu curo, e não há quem possa escapar da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Sim, ela experimentou as Escrituras de uma maneira gloriosa. Você disse que alguém foi morto? Você foi morto. Alguém ficou ferido? Você foi ferido. Todas as coisas que você lê naquele livro glorioso, e é o livro mais horrível do mundo, se você o considerar como o mundo o vê, fale de genocídio, está lá no Antigo Testamento. Você já experimentou, e agora você está no Novo. E agora você pode ter essa memória de volta. E ela teve a memória voltando. Ela experimentou essa morte. Ela experimentou o horror do passado. Ela não experimentará mais isso. Ela está à beira do despertar do Deus dentro dela. O mesmo Deus. Não existem 2 deuses, só existe um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Então, todos estão sendo trazidos de volta ao único corpo, pois apenas um corpo caiu, e o único corpo caindo fragmentou-se no incontável, o que chamamos pessoas, e aquele corpo começou a se levantar, pois um se levantou e se tornou o centro daquele imã que recua, e um após outro está sendo chamado de volta para o único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de tudo. Mas somos individualizados. E devo dizer-lhe, embora você seja aquele corpo e aquele Espírito e aquele único Senhor e Deus e Pai de todos, você não perderá sua identidade. Você e eu nos regozijaremos no final como os irmãos que caíram em um só corpo, realçados pela experiência deste mundo de morte. Bem, esta noite faça com que seja uma noite prática. Fique comovido porque nas últimas 2 semanas recebi tantas ligações de Nova York, ligações deste e de outro. O que vou fazer? Bem, se eles me chamam desses lugares diferentes, então a mesma coisa deve estar acontecendo aqui. Não se desespere. Não aceite o que você lê nos jornais, de que tem recessão e você não consegue emprego, ou está sendo rebaixado de salário e isso, aquilo e aquilo outro. Não faça isso. Ter um sonho, entre no sonho e guarde essas palavras de Shakespeare. Foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquele que existe foi desejado até que existisse.
Você encontrará isso no primeiro ato, na quarta cena de Antônio e Cleópatra. Agora você dirá: afinal, Shakespeare escreveu isso. Shakespeare teve a visão. Não diga apenas Shakespeare escreveu, ele teve a visão. Essas são as palavras de César, que subiu ao topo. Então, esta noite, saiba o que você quer, sem modificação. Apenas saiba o que você quer. Suponha que você o tenha. Veja em sua mente o que você veria se fosse verdade. Viva nesse estado como se fosse verdade e siga seu caminho. Durma esta noite como se fosse verdade. Acorde amanhã e, se o momento o negar, volte para a trave e continue naquela trave. Não vire para a esquerda nem para a direita. Guarde essas palavras. Você os mantém e simplesmente vive por eles. E você não pode falhar. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.